Portugal e a Grécia estão localizados na Europa. A extensão territorial total de Portugal abrange 92.230 km², enquanto a Grécia possui uma extensão territorial total de pelo menos 131.960 km². Portugal possui uma área florestal de 33.120 km², enquanto a Grécia possui uma área florestal de pelo menos 39.018 km². A área agrícola de Portugal abrange aproximadamente 38.727 km², enquanto a Grécia tem cerca de 58.671 km². A costa marítima de Portugal estende-se por aproximadamente 1.793 km², ao passo que a Grécia tem uma costa de cerca de 13.676 km². A população total de Portugal é de aproximadamente 10 milhões de habitantes, enquanto a Grécia possui uma população de pelo menos 10 milhões de habitantes. A densidade populacional em Portugal é de 112 pessoas por quilômetro quadrado, ao passo que na Grécia essa densidade é de pelo menos 82 pessoas por quilômetro quadrado. O crescimento populacional anual de Portugal é de 0,52%, enquanto na Grécia é de pelo menos 0,70%. A população feminina total de Portugal é de aproximadamente 5,48 milhões de habitantes, enquanto na Grécia a população feminina é de pelo menos 5,39 milhões de habitantes. A população masculina portuguesa é de 4,89 milhões de habitantes, em contraste com a população masculina da Grécia, que é de pelo menos 5,17 milhões de habitantes. Portugal possui uma expectativa de vida ao nascer superior à da Grécia, sugerindo um bom estado geral de saúde e qualidade de vida em Portugal. Portugal possui um índice de mortalidade inferior que a Grécia. A taxa total de fecundidade em Portugal é de 1,38%, enquanto na Grécia é de pelo menos 1,39%. A taxa de natalidade de Portugal é de 7,7%, enquanto da Grécia é de pelo menos 8%. O PIB per capita de Portugal é de mais de 24.598 dólares, e a Grécia tem um PIB per capita de pelo menos 20.192 dólares. A taxa de crescimento do PIB em Portugal é de 6,68%, enquanto na Grécia essa taxa é de pelo menos 5,91%. O índice de desigualdade em Portugal é maior do que na Grécia, sinalizando diferenças significativas na distribuição de recursos e oportunidades entre os estratos da população nos dois países. O índice de liberdade econômica de Portugal é de 70,8%, enquanto que a Grécia tem um índice de liberdade econômica de 61,5%. A dívida pública de Portugal equivale a 125% do valor do PIB, ao passo que a dívida pública da Grécia equivale a 237% do valor do PIB. A taxa de inflação em Portugal é de 7,83%, enquanto na Grécia é de pelo menos 9,64%. A Grécia tem uma maior proporção de população abaixo da linha da pobreza em comparação com Portugal. A taxa de desemprego em Portugal é de 7,2%, e na Grécia é de pelo menos 11,1%. Portugal possui maiores despesas com educação do que a Grécia, o que indica um compromisso relativo com o desenvolvimento educacional e o capital humano em Portugal em comparação com a Grécia. A taxa de desemprego juvenil em Portugal é de 6,1%, enquanto na Grécia é de pelo menos 12,3%.
Portugal tem maiores despesas com saúde do que a Grécia, refletindo um investimento mais substancial no sistema de saúde português em comparação com o sistema de saúde grego. Portugal possui uma força de trabalho superior à da Grécia. Grécia possui uma despesas militares e de segurança superior à de Portugal, sugerindo um comprometimento financeiro mais elevado na área de defesa e segurança na Grécia em comparação com Portugal. O produto interno bruto de Portugal é de 267 bilhões de dólares, enquanto que a Grécia tem um PIB de pelo menos 239 bilhões de dólares. A Grécia possui imposto sobre valor acrescentado superior ao de Portugal, indicando uma carga tributária maior sobre o consumo na Grécia em comparação com Portugal. Conforme constatado pelo Relatório Mundial de Felicidade, a população portuguesa é mais feliz do que a população grega. O índice de percepção de corrupção na Grécia é mais elevado do que o de Portugal. A Grécia possui mais leitos hospitalares por 1.000 habitantes do que Portugal, o que pode indicar uma infraestrutura de saúde mais robusta e maior capacidade para atender às necessidades médicas da população. O nível de poluição atmosférica em Portugal é de 8%. A Grécia tem um nível de poluição atmosférica de pelo menos 14%. A taxa de alfabetização de adultos em Portugal supera a da Grécia, refletindo o maior nível de habilidades educacionais na população portuguesa. A Grécia apresenta uma taxa de obesidade adulta mais elevada em comparação com Portugal. Essa diferença pode ser resultado de uma combinação de fatores econômicos, sociais e de saúde que afetam as escolhas alimentares e os estilos de vida das pessoas em cada país. Portugal possui sistema de saúde pública. Grécia também possui sistema de saúde pública. A Grécia possui população com acesso a fontes de água melhorada superior à de Portugal. A Grécia possui mais médicos por 1.000 pessoas do que Portugal, o que significa que há mais médicos disponíveis para atender a cada 1.000 pessoas na Grécia em comparação com Portugal. Essa diferença na densidade médica pode ser influenciada por vários fatores econômicos e de políticas de saúde. A Grécia possui uma expectativa de vida escolar superior à de Portugal, o que sugere um sistema educacional mais robusto na Grécia em comparação com Portugal. A expectativa de vida escolar é uma métrica que indica quantos anos, em média, o indivíduo pode esperar passar na escola ao longo de sua vida. Essa diferença pode ser influenciada por vários fatores econômicos e educacionais. Portugal possui uma percentagem de usuários da internet superior do que a Grécia. Isso pode indicar maior acesso à tecnologia e ao comércio eletrônico em Portugal, o que pode ter implicações econômicas como o desenvolvimento do comércio online e a inclusão digital. Portugal possui uma produção de eletricidade superior do que a Grécia, o que significa que Portugal provavelmente possui uma infraestrutura energética mais desenvolvida e uma maior capacidade de atender a demanda por energia, o que pode ter implicações econômicas incluindo a competitividade industrial e a disponibilidade de energia para a população. Portugal possui uma rede ferroviária mais extensa do que a Grécia, o que indica um sistema de transporte ferroviário mais desenvolvido e uma maior conectividade dentro do país. Isso pode influenciar o comércio, a logística e o desenvolvimento econômico, já que uma rede ferroviária eficiente é fundamental para o transporte de mercadorias e pessoas. A Grécia possui um maior número de aeroportos em comparação com Portugal, o que reflete uma infraestrutura de transporte aéreo mais extensa e desenvolvida. Isso pode impactar o setor de turismo, o comércio internacional e a conectividade global, afetando indiretamente a economia de ambos os países. A Grécia possui mais estradas do que Portugal.
o que sugere uma infraestrutura de transporte terrestre mais desenvolvida. Isso pode influenciar o comércio, a logística e a eficiência no transporte de mercadorias. Portugal possui mais hidrovias interiores do que a Grécia, o que indica uma maior capacidade de transporte fluvial de mercadorias e pode afetar positivamente a eficiência logística e o comércio, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento econômico de Portugal.